Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Linda cidade. Irmãos Salatiel e Gaspar cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Vou lhe contar quem vai ter felicidade de morar numa cidade. Só quem a Cristo seguir, tendo cuidado de guardar sua passagem, pra fazer esta viagem, muito em breve há de partir. Somente aqueles que guardam na esperança, conservando na lembrança, que este dia há de vir. Somente aqueles que guardam na esperança, conservando na lembrança, que este dia há de vir. Nesta cidade não se fala de vaidade, só existe santidade, pois ali reina Jesus. Suas muralhas feitas de ouro e cristal, não podem entrar o mal, onde só existe luz, brilhando sempre na face do Cordeiro, que morreu lá no madeiro, para nos fazerem justos, brilhando sempre na face do Cordeiro, que morreu lá no madeiro, para nos fazerem justos. Cidade, quero te homenagear, todos não posso falar nos versos que eu escrevi. Suas belezas são profunda, incomparável, feita pelas mãos amáveis de quem nunca esqueci. E muito em breve eu quero te conhecer, em ti não vou padecer, pois tu és o meu porvir. E muito em breve eu quero te conhecer, em ti não vou padecer, pois tu és o meu porvir.
Você é testemunha do que você vê e daquilo que você é, daquilo que você vive. E ser-me-eis testemunhas, buscando também lembrar de que existem duas trilhas, desde o Éden até você, completando com arrebatamento, nas bodas do Cordeiro, no milênio e eternidade. Os filhos de Deus têm essa trilha da semente de Deus, desde o Éden. Os filhos da serpente também estão numa trilha. A semente da serpente terminará no lago de fogo. Agora, ouvintes e irmãos, baseados nesta mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, nós vamos tomando a cada instante, a cada dia, mais consciência de que não é aquilo que nós somos, mas é aquilo que Ele é. Porque, na verdade, a carne é joio, a carne é pedregulho. Aí você vê duas parábolas de Jesus. Nesse pedregulho tem um tesouro. Entre esse joio existe o trigo, a semente que o Senhor semeou. Então, uma vez tomando consciência daquilo que realmente diz respeito a nós, nós não temos de preocupar com aquilo que diz respeito aos outros. Em outras palavras, com a vida dos outros. Se nós podemos irradiar isso para outros, isso é próprio da pedra, isso é próprio da luz, isso é próprio do sol. Agora, eu mostrarei. Quando o Espírito Santo disse eu mostrarei, eu guiarei, eu restaurarei, então ele estava falando daquilo que existe potencialmente, daquilo que é dele. Ele não tem como restaurar sistemas arcaicos, sistemas da grande meretriz. Ele não tem que restaurar isto. Por isso, o povo de Deus tem saído disto naturalmente. Existe uma maneira específica e única de conhecer a Deus no seu devido tempo. E a única maneira é através do Espírito Santo. E o profeta de Deus nos mostra isso muito claro, de uma maneira simples. Essa é a única maneira como você o conhecerá hoje, a única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus. É pelo Espírito Santo. Ora, poucos há que pensam na revelação de Deus, e muito menos na tríplice
revelação de Deus. Essa tríplice revelação de Deus compreende claramente Deus em Cristo, Cristo na igreja, isto quer dizer, Cristo em você. E essa igreja no reino restaurado. Cristo em você. E você no reino restaurado. Aí termina todo o assunto. Termina todo o labor. A fumaça foi dissipada. A espada foi dependurada. A Bíblia foi fechada. Acaba, termina todo o labor, toda batalha jamais pelejada. Quando se completa essa tríplice revelação de Deus. Agora, isso é recebido antes que aconteça. Você vê que Ana recebeu o filho Samuel antes de acontecer. E aí você passeia pela Bíblia até Maria. Você recebe antes de acontecer. É onde muitos fazem confusão. O próprio Senhor Jesus foi recebido previamente, inconscientemente por aqueles que o receberam, e foi rejeitado, ao mesmo tempo previamente. No Pentecostes, as pessoas que receberam ali, elas receberam previamente, elas creram, sendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando Abraão recebeu Eloí, ele recebeu o filho previamente. Embora tendo 25 anos de contradição, de decepção apenas, após a promessa, ele chamava as coisas que não são como se já fossem. É nesse sentido que nós temos aceitado o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o milênio, a nossa eternidade com Cristo. E desde que isto aconteça, você vive por isto. Uma vez acontecendo, desde que isto acontece, então você passa a viver por isto que você aceitou e creu. Vemos claramente a manifestação tríplice de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo o Pai Senhor, o Filho Jesus, o Espírito Santo Cristo, então nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tendo a revelação tríplice, você vê também as 3 etapas, as 3 puxadas. Muitos veem a primeira, muitos podem ver a segunda, mas às vezes não chegam à terceira, não completam. Isso não é para quem quer, isso não é para quem corre, isso é para quem Deus chama
Agora, isso implica diretamente a predestinação, conforme Efésios capítulo 1. E o profeta nos mostra que Deus simplesmente nunca disse: eu escolherei este, escolherei aquele, aquele vai aceitar, aquele não. Não foi assim. Não foi desta forma. Mas sendo ele infinito, ele é infinito. Passado, presente, futuro. Ele é infinito em relação ao tempo. Ele é infinito em relação ao espaço. Ele é infinito em relação a todas maneiras. Ele conhecia tudo. Ele conhecia o princípio e o fim. Ele podia lá distinguir o fim do início. Ele é Deus. Ora, o profeta disse: se ele não pôde fazer isto, então ele não seria Deus. Aí é onde ele afirma: João nunca o teria conhecido. Não, senhor. Se o Espírito Santo não tivesse mostrado para ele. Agora, por que o Espírito Santo mostrou para João e não mostrou para Caifás? Por que o Espírito Santo mostrou para o ladrão crucificado ao lado direito, o ladrão arrependido, e não mostrou para Anás? Por que ele mostrou para a samaritana e não mostrou para a primeira dama de então? Aí está a coisa. Você tem que entender que ele, sendo infinito, ele sabia perfeitamente do que ia acontecer no Calvário, quando ele viu aqueles 2 ladrões crucificados ao lado dele. Ele já sabia daquilo. Ele já tinha a resposta desde antes da fundação do mundo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí vem a coisa. Compete a algum pastor, alguma irmã, algum irmão, alguma pessoa está julgando as demais? Que julgamento você daria para aquele ladrão crucificado se você vivesse naquele dia? Vamos pensar que todo mundo ouviu ele dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E que todo mundo escutou Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não, não escutou. Até hoje, com a Bíblia, com o fato escrito, relacionado nas Escrituras, em todas as línguas e idiomas, eles não escutam Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ainda dependem de purgatório, de reencarnação. Eles não escutam Jesus falando para ele. E mesmo o mundo chamado cristão, evangélico, não escutam aquilo. Não escutam ele falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo.
não escutam, não têm ouvido para ouvir. Mas Maria Madalena escutou lá no horto florestal. Maria, ora, sendo ela a primeira com quem ele falou, a primeira pessoa, depois de ressurreto. Ela estava ali chorando a falta de Jesus. Quando alguém falou com ela, ela pensou que era o hortelão, o homem que cuidava do horto. De repente, ele falou o seu nome. Ela entendeu que era ele. Jó disse: ele me chamará e eu lhe responderei. Essa voz que você está ouvindo é ele chamando aos eleitos. Mas quem dará ouvido? Quando ele falou o nome de Maria, foi o suficiente. Ela disse Rabone, que quer dizer mestre. Aí pronto. Ficou completa a obra. Por que Jó disse, ele me chamará e eu lhe responderei? E quando foi que ele chamou a Jó? Foi se referindo exatamente a uma época que só existiria poeira cósmica do seu corpo. Ele chamou a Lázaro e Lázaro respondeu. Só vão responder a voz do arcanjo aqueles que realmente ouviram o alarido. Só vão responder à trombeta de Deus aqueles que ouviram a voz e o alarido. Porque é uma tríplice operação de Deus. Isso não tem arranjos. Não é um compêndio de pensamentos teológicos. Isso é um fato, é uma realidade vivida por todos que ouviram a sua voz. Ora, o que põe fim ao assunto, à interrogação, é exatamente isso. Por isso Jesus disse, se referindo às suas ovelhas, que elas conhecerão a sua voz. Isso aí é que mostra a predestinação, desde antes da fundação do mundo, a eleição e a predestinação. É que mostra o mistério de Cristo revelado em você. Dê graças a Deus por ter ouvido a voz que vem confirmar realmente com sua eleição, com sua predestinação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Escuta a voz do meu Jesus. Segue-me, vem, segue-me, e ar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri.
levar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Seguirei, sim, seguirei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus com voz meiga chamar a envidar muito grandes esforços para me fazer sua voz saber e andar sem mais remorsos. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho e vencer o mal com brandura tão que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na